boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Reinaldo Diniz, está começando o programa Seu Voto e Seu Futuro aqui na Nova 15, a sua rádio e TV. Boa noite, Danilo Teles. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, pré-candidato Luciano. Boa noite a todos. Vale destacar que este programa tem o apoio de Juliana Terra Fotografia, Portal Água e Gás e Elite Solução Digital. O programa tem o objetivo de conhecer as propostas dos pré-candidatos à Prefeitura de Piracicaba. Danilo, foi feito um sorteio para definir as ordens dos sorteios, é isso? Das entrevistas, perdão. Exatamente, Reinaldo, muito bem lembrado. No sábado, se eu não me engano, foi dia 30 de agosto, onde teve participação de alguns assessores e até mesmo alguns pré-candidatos. Relembro mais uma vez que alguns pré-candidatos não responderam aos nossos e-mails e um candidato não conseguimos nenhum contato. O pré-candidato não tem rede social e nós não encontramos nenhum outro meio de comunicação. Mas foi solicitado para o nosso jurídico que 2 pré-candidatos também querem participar desse processo democrático. Está sendo analisado e assim que possível entraremos em contato com as assessorias. Reinaldo Diniz, é com você. E sempre muito bem feito com transparência, Danilo. Sem mais delongas, na próxima 1h30 vamos conversar com o pré-candidato Luciano Almeida do DEM. Só para esclarecer para você, nosso web telespectador, habitualmente o nosso tempo é de 2 horas. Mas a pedido do pré-candidato teremos 1 hora de conversa. Então vamos até às 8 horas da noite. Luciano Almeida do Democratas, muito bem-vindo. Obrigado, uma honra estar aqui, né? Estou feliz com esse convite. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade aqui de trocar ideias, nos conhecer, e eu espero que a gente tenha sempre essa oportunidade, porque mediante aí essa pandemia são muito poucas as oportunidades que a gente tem de poder divulgar nossas ideias, conversar com as pessoas. Então acho que essa iniciativa da Nova 15 é muito bem-vinda, agradecer a vocês e poder estar aqui compartilhando aquilo que a gente imagina que é o melhor para Piracicaba. Vamos aproveitar e fazer uma breve biografia do senhor. Luciano Almeida nasceu em São Paulo, mas vive em Piracicaba desde os 4 anos de idade. Tem 54 anos, é casado com Andréa e pai de 2 filhos. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Metodista de Piracicaba e pós-graduado em Administração e Gestão de Negócios Internacionais pela Universidade da Califórnia. Trabalhou durante 22 anos no setor privado antes de ingressar no setor público. Foi diretor do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Em 2005, assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio de Piracicaba, onde elaborou e implantou o Plano de Desenvolvimento Econômico do município. Em 2016, disputou a Prefeitura de Piracicaba, obtendo 25% dos votos. Pré-candidato, para começarmos a nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse por o interesse em disputar novamente o poder executivo e assim com o intuito de gerenciar a máquina pública. Eu acho que eu sempre digo isso, o que move algumas pessoas, e são poucas, é espírito público, né? Eu acho que tudo que eu aprendi na minha vida profissional, seja ela pelo setor privado ou seja pelo setor público, me deram uma experiência que eu acho que ela é fundamental para poder a gente compartilhar e usar essa experiência em prol de retribuir, inclusive, à sociedade tudo aquilo que eu recebi. Então, esse é o objetivo, é ter espírito público, é saber entender que nós estamos aqui apenas de passagem e que a gente precisa, de alguma forma, ajudar as pessoas, e a minha forma de ajudar as pessoas é através da minha experiência na gestão pública. E pré-candidato, o senhor teve forte atuação, uma ligação direta com os empresários, e Piracicaba é um dos maiores polos industriais do estado de São Paulo. Como o senhor pretende, caso seja eleito, trabalhar para fortalecer ainda mais nessa questão? Olha, nós estamos vivendo um momento diferente, né? Eu acho que a nossa realidade acaba de mudar. Nós não podemos ficar aqui pensando que tudo que vai ser, ou que foi feito, ou que vai ser feito, vai ser igual. E aqui na nossa realidade hoje,
Não se trata de consolidar, de trazer mais empresas, como já foi no passado. O que temos que fazer agora é consolidar aquilo que nós temos e acabar com a ociosidade do setor industrial e do setor produtivo local. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, e que não vai ser muito fácil, né, já que a gente vai ter um período de recuperação econômica numa velocidade não tão ágil, mas vai ser com apoio, então, àquilo que já existe aqui em Piracicaba, ao setor industrial, ao setor de comércio, de serviços, de turismo. Através dessas iniciativas é que nós vamos fazer uma retomada com maior velocidade da economia de Piracicaba e a consequente geração de emprego e renda para o cidadão. Danilo Teles. Muito bem, falando em economia, pré-candidato Luciano Almeida, como vê a economia de Piracicaba? Se a economia de Piracicaba vai bem? Bom, pandemia, eu acho que está tudo meio mal, infelizmente. Quais propostas tem, então, Luciano, para trazer mais empresas para Piracicaba? E o que o senhor pretende fazer? Posso chamar de você ou do senhor? Imagina. Eu sou velho, mas não tanto assim, né? Vamos chamar de você, então, pré-candidato. E o que você pretende fazer, então, Luciano Almeida, com a Centre, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, e também pré-candidato? Qual é o seu entendimento de emprego, trabalho e renda? Bom, Danilo, boa noite, obrigado da pergunta, né? A Centre tem uma ligação muito pessoal comigo, porque foi eu que estruturei ela para a criação dela. Na época nós tínhamos uma demanda, né? Eu era secretário de Indústria e Comércio e havia uma demanda da estruturação da Secretaria de Emprego e Renda e, a pedido do prefeito à época, fui eu responsável pela criação dessa secretaria. E mais do que isso, ela acabou tendo um papel muito importante na nossa cidade, graças a um projeto que eu consegui, através do Ministério do Trabalho, fazer um convênio onde antigamente nós recebíamos recursos para qualificação profissional através do Estado, do governo do Estado. E a gente recebia peanuts, né, valores irrisórios, 10, 20, 30 mil reais. E a partir deste convênio que nos permitiu fazer o recebimento de recursos direto do Ministério do Trabalho, nós passamos a receber 3 milhões anuais para curso de qualificação. Então, eu acho que aqui foi uma das coisas fundamentais que deu capacidade à Secretaria de Trabalho e Renda de desenvolver os seus projetos e, principalmente, a requalificação profissional, que é um fato que ele tem que continuar sempre, né? Porque a gente sabe que a vida é isso, nós temos que estar aqui para sempre estar reaprendendo. E isso é que faz com que as pessoas melhorem a sua qualidade na empregabilidade. Bom, aquilo que eu disse, com relação à atração de empresas, eu continuo dizendo que é o seguinte: o Brasil passa por um momento complicado, não o Brasil, o mundo. Eu acho que dificilmente nós vamos conseguir hoje a atração de novas empresas num curto espaço de tempo, mas nós temos que nos preparar para isso. Eu acho que o Brasil tem uma capacidade enorme de retomada da sua economia. Precisamos acabar só com essas brigas políticas, essas coisas aí ideológicas que não levam a nada. Nós temos que ter só um objetivo, que é o país, é o Brasil. E a partir da hora que a gente acreditar nisso e apenas trabalhar em função disso, eu tenho certeza que a nossa capacidade de recuperação econômica será maior. Principalmente com a aprovação das reformas, especialmente a reforma... não a reforma administrativa, que eu acredito mais nela do que a tributária, e a partir daí Piracicaba se insere nisso, porque Piracicaba tem uma estrutura, uma ambiência que foi criada ao longo de todo esse projeto que a gente fez, que chamou de Plano de Desenvolvimento Econômico, em 2005, que foi preparar a cidade para receber esses grandes empreendimentos, né, essas grandes indústrias. Então elas têm hoje uma capacidade enorme, só que elas estão trabalhando com 50% a 60% da sua capacidade. Que se a gente só recuperar isso, já vai ser um volume de emprego suficiente para a gente ter praticamente pleno emprego em Piracicaba. Então, o que a gente tem que fazer é apoiar as indústrias, o comércio, o serviço, o turismo local. É assim que a gente vai sair mais rápido dessa crise. Pré-candidato, você pretende, como prefeito, caso seja eleito, fomentar o BNDES, banco local, aqui nós temos Banco Paulista, também fomentar algo com a renda de Piracicaba para os pequenos, para os MEIs, né? O microempreendedor individual também. Na verdade, o que nós temos aqui em Piracicaba é só o Banco do Povo, né? O BNDES ou a Desenvolve SP, que é a Agência de Fomento Estadual, e o BNDES, que é o Banco
de desenvolvimento federal, eles são instrumentos que realmente podem apoiar. Mas eu sou um pouco cético com isso, porque eu acho que o Brasil passa por um novo momento. Vou explicar o porquê. Nós sempre fomos refém disso. Seja as indústrias, seja as pessoas, de falar assim, olha, eu tenho que conseguir apoio, o governo tem que me financiar, a prefeitura tem que me dar dinheiro, o Estado. Isto está acabando. Você começa a ver uma mudança. Por exemplo, hoje quem financia as indústrias não é mais tanto o BNDES. Sabe quem financia as indústrias? É o poupador. É aquele cara que, de repente, descobriu a Bolsa de Valores e está comprando ações e fazendo bondes de empresas. Então, isso que é o normal no mundo, não esse mundo de ser refém de setor público, é que a própria sociedade financia a atividade econômica. E eu acredito que essa é a nova realidade. Óbvio que ainda o poder público tem que regular e vai ter que ajudar algumas entidades. Mas não dá para fazer como eles vieram fazendo a vida inteira, que é nominar apenas os amigos do rei, e aí eu pego alguns setores da sociedade e eu dou incentivo fiscal, eu dou financiamento, e o resto da sociedade paga a conta. Porque não existe almoço grátis. Se eu financio um setor econômico, eu estou tirando recursos de outros. Agora, quando eu faço um benefício, um incentivo fiscal que é linear a toda a cadeia produtiva, todos os setores econômicos, isto é coerente, porque eu estou deixando que essas empresas concorram entre si. Agora, simplesmente eu nominar, como veio a vida inteira, é o setor automotivo, porque ele emprega muito, é o setor de linha branca, porque é importante, é a construção... Não existe isso, existe todo mundo. Vocês aqui têm uma rádio, é uma atividade econômica. Se eu deixo de incentivar vocês, eu sempre digo isso, a família, ela tem um dinheiro. Ela tem o dinheiro para pagar a comida, a casa, a escola, e ela tem um dinheiro que é para um investimento que ela pensa na vida. Aí você tem várias coisas. Ela pode comprar um telefone celular, ela pode comprar um seguro de saúde, ou ela pode comprar um carro, ou ela pode comprar uma casa. Bom, aí eu vou no momento econômico e, puxa vida, o carro está com incentivo fiscal e custa 20% mais barato. O que eu vou comprar? O carro. E aí é uma concorrência desleal com todos os outros segmentos da sociedade. Então é nesse sentido que eu acho que isso tem que acabar. Você tem que ajudar todo mundo e todo mundo concorrer entre si. Esse é o novo modelo que eu acredito que vai funcionar no Brasil. Pré-candidato, só para não ficarmos então na pergunta que eu fiz a você, o entendimento sobre emprego, trabalho e renda. Uhum. Qual é o entendimento do pré-candidato Luciano Almeida? Cara, eu acho que é a base de tudo. Se eu pudesse dizer assim... Quando você faz uma pesquisa e as pessoas costumam dizer assim, puxa, qual é a tua prioridade de vida, né? Minha prioridade é saúde, educação, segurança, você vai ouvir sempre isso. Habitação, esse tipo de coisa. Eu sempre digo que não, eu acho que a prioridade primeiro da vida da pessoa é ser feliz, né? Se ela for feliz, é sinal que tudo isso que está em torno dela está indo bem. Mas a segunda coisa mais relevante, ela ter a autocapacidade de geração de renda própria, seja através de emprego, seja através de uma atividade econômica, porque com isso ela consegue ter tudo. Aí ela consegue comprar casa, ela consegue ter um bom seguro-saúde, ela consegue desenvolver tudo que ela quiser, a partir do momento que ela tem a capacidade de ter a sua geração de recursos próprios. Agora, quando ela não tem emprego, ela não tem renda, tudo desmorona. E aí o poder público vira refém de ter que fazer o quê? De subsidiar e ajudar, porque você tem. Então, em todos os sentidos é maléfico isso. Então, se eu pudesse falar assim, a prioridade de qualquer gestor é dar a capacidade das pessoas terem emprego e renda e igualdade de condições. Porque a partir daí eles têm capacidade, todo mundo tem capacidade de administrar a sua própria vida sem precisar ser refém do poder público ou de assistencialismo. Essa é a minha opinião. Deixar para último caso Bolsa Família ou agora o novo modelo aí de Renda Brasil? Sim e não, porque você tem que entender os ciclos da sociedade. Quando eu tenho como se fosse uma guerra, nós passamos por um momento de que é uma guerra.
Aí não, é a hora do poder público se envolve, ele tem que subsidiar, ele tem que segurar, porque são momentos, mas não pode virar as pessoas refém disso e falar assim, bom, agora eu quero isso a vida inteira. Quem não quer isso? Se eu receber um recurso de, sei lá, X reais e conseguir receber isso a vida inteira, eu estou feliz, eu não preciso mais nada. As pessoas, então a gente precisa dar alternativa para que as pessoas um dia saiam desse ciclo e possam desenvolver e possam melhorar. Agora, em situações como a gente está vivenciando, não tem que pensar. Aí o governo tem que entrar com a ajuda emergencial, tem que manter o Bolsa Família, até você dar condições de igualdade a toda a sociedade. Esse desequilíbrio que nós temos no Brasil, que é muito grande, então dificilmente você vai conseguir falar assim, não tem que dar o assistencialismo. Ele vai sempre existir, porque você sempre vai ter um nicho da sociedade que ainda precisa. De novo, o Brasil tem um defeito, e o poder público brasileiro, e não sei se mundial, mas de certa forma aqui no município é igual, não tem planejamento de longo prazo. Problemas dessa magnitude, uma desigualdade social, um desequilíbrio, você tem que fazer um plano de 20, 30 anos. Por quê? Porque eu só resolvo isso com educação, com N atitudes. Agora, no imediatismo, eu não posso deixar a pessoa morrer de fome, eu não posso deixar a pessoa morrer com problemas de saúde, então nós temos que intervir como um assistencialismo. Mas eu tenho que, além disso, gerar condições para essa pessoa um dia poder ter capacidade própria de se autogerir. E o ideal também, só para encerrar, Reinaldo, não levar vantagem política nisso, né? Na desgraça alheia. Eu acho que isso é muito ruim. Ainda mais agora que nós teremos o pós-pandemia, né, pré-candidato, que vem muito mais pancada forte em cima da gente. Da gente que eu falo do povo todo, né, que vai recolher o seu imposto. É uma tristeza quando a gente vê tudo o que aconteceu nesse processo de pandemia, né? A discussão deixou de ser uma coisa séria para ser apenas uma discussão maluca de uma eleição prevista para 2022. Então você teve uma briga de governo federal com estadual e municipal que, quando você analisar daqui a alguns anos, vai falar, foi estritamente uma discussão política. Não foi uma discussão técnica, não foi nada. Aí você teve uma coisa que não era normal, mas passou agora a ser, que os órgãos de imprensa tomando partido, tomando posição séria com os seus editoriais e nas suas formas de ingerir e ingerindo descaradamente, né? Não mais analisando o fato com uma certa neutralidade, deixando o espectador tomar as suas decisões, pensar, mas se posicionando, dizendo, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Quer dizer, de repente, eu acho que foi o único. Eu acho que tem alguns legados bons da pandemia, mas esse foi o pior, né? Porque a gente não sabe em quem acreditar, qual é a verdade dos fatos e o que isto tudo vai nos gerar de prejuízo. Com certeza, a gente sabe que vem uma conta enorme, porque ninguém gasta bilhões e bilhões para fazer tentar segurar a economia, tentar dar uma questão de sobrevivência. Essa conta em algum momento virá e nós vamos pagar essa conta. Então, realmente é uma pena que foi um uso. Você pega aqui no município, liberou geral. Então, nós estamos num momento de campanha, pré-campanha eleitoral, e aí você vê a máquina, que na legislação, se não tivesse a pandemia, era proibido dar cesta básicas, e agora a pandemia permitiu. Então, assim, é óbvio que o poder público local se beneficia disso, né? De falar, poxa, olha, estou aqui ajudando. Isso era obrigação, não é uma questão. Então, é uma pena porque quem está com a máquina pública hoje se beneficiou muito da pandemia, né? Você vê mesmo a nível federal ou a nível estadual, nem tanto. Mas a nível federal e municipal, realmente a pandemia ajudou aos candidatos que lá estão. Já de olho numa próxima eleição, né? Sem dúvida. Então é uma pena. Tudo que a gente viu aí não teve um princípio sério de tentar resolver o problema, mas apenas de benefício próprio. Reinaldo Diniz. Antes de seguirmos, Danilo, quero falar que estamos ao vivo no Facebook e no Instagram da Nova 15 Rádio e TV, e você pode participar mandando suas perguntas. Pré-candidato, já temos uma pergunta. O senhor já até comentou sobre esse assunto, mas para reforçar para os nossos web telespectadores. Como pensar em emprego e renda, autogeração de renda, se estamos em meio a uma crise sanitária? Gostaria de saber como fazer, de onde tirar a verba. Olha, de novo, vou voltar àquilo que eu já disse. Quando se diz tirar a verba, é que se espera que o poder público faça um apoio de alguma forma.
não haverá recursos. Eu acho que nós temos que primeiro, por isso que eu digo que a reforma administrativa é tão importante. Enquanto eu não baixar custo do setor público, eu não consigo aumentar a capacidade de investimento do município ou do Estado ou da União. Não existe essa alternativa. Nós temos sim que conseguir, primeiro, baixar custo. E baixar custo passa por uma reforma administrativa, onde você possa reavaliar o tamanho do Estado, definir o que é a função. Quando eu disse aqui que o legado da pandemia tinha um legado bom e importante, né, se é que tinha alguma coisa de bom que venha da pandemia, é exatamente isso. É mostrar para nós assim, o que a gente concluiu, o que são serviços essenciais do Estado, o que deve ser função do Estado e o que não é relevante para o Estado. Porque a gente foi criando um monstro chamado Estado, que ele diz o seguinte: eu faço tudo. E faz tudo mal feito. Porque tudo é função do Estado, porque de alguma forma alguém chegou lá e definiu, olha, o Estado é o provedor de tudo. E o que acontece hoje? Nós temos um Estado falido, porque aí ele já não tem a capacidade de gerir tudo, mas na pandemia a gente percebeu assim, e você tem que definir prioridades. Então o caminho é senta com a sociedade e define, escuta, o que vocês acham que nós temos que fazer? O que a sociedade... Puta, isso é prioridade? Então vamos resolver a prioridade. E vamos pensar em médio e longo prazo para resolver ou adicionar outras coisas. Então, nessa pergunta que o telespectador faz, exatamente isso. Não haverá recursos. Sabe quem vai ter que reerguer a sociedade? Somos nós mesmos. Vamos ter que nos ajudar. O cidadão vai ter que participar mais do processo. Não dá mais para ficar pedindo para a prefeitura para resolver os problemas. Nós vamos que a sociedade vai ter que dar as mãos e deixar de fazer um protagonismo de a prefeitura é dona de tudo e ela executa tudo e a gente fica lá pedindo. Não, nós vamos ter que inverter. A sociedade vai ter que dizer para a prefeitura o que ela tem que fazer. E assim é que nós vamos sair dessa crise. Danilo? Reinaldo, só então a última participação aqui para a gente deixar a pergunta para o pré-candidato. O BNDES, que é o Estado, financia o agro, que é privado, e exporta para o exterior, além de criar especulação. Mas o governo não pode financiar o pobre, cuja renda é revertida para a comunidade onde ele vive. Pré-candidato, você entendeu a pergunta? Não, acho que são coisas diferentes. O BNDES é uma estrutura que foi criada para o fomento há muitos anos. As pessoas têm que resgatar um pouco a história. O Brasil teve vários momentos da sua vida e você precisava ter uma ferramenta para incentivo do poder produtivo, que era a criação de empregos através de indústrias e tal. Então, o BNDES foi criado, sim, é um Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que tinha a função de incentivar as indústrias, a agricultura e sempre desempenhou esse papel muito bem. Infelizmente, depois teve desvios, aquelas coisas, porque daí, de repente, ele só financiava a própria Petrobras, começou a financiar empresas que trabalhavam, governos em outros países, que aí foi aí o desvio de conduta que houve na Petrobras. É isso que nós temos que coibir, temos que conseguir resgatar o papel fundamental. Agora, quando eu venho aqui falar assim, poxa, quando eu pego um Banco do Povo, que aí você entra em outras faixas, que é para ajudar um pequeno empreendedor, o microempreendedor individual. Quando você pega o próprio BND, a Desenvolve SP, que tem umas linhas que já entra no middle market, né, na pequena e média empresa. Então, você tem ferramentas e o próprio mercado, né? Se a gente conseguisse, na verdade, quebrar um pouco essa maluquice que é o setor financeiro, e essa vem a nova onda, né? Ainda não é o Bitcoin, mas você começa a ver bancos totalmente diferentes. O mundo financeiro vai mudar. Quando isso acontecer, vai ser muito mais fácil alguém pegar um financiamento. Hoje o cara tem na maquininha lá, o cara já aplica o dinheiro para ele. Há uma mudança cultural no sistema financeiro. E aqui, de novo, não é o Estado fazendo, é o próprio mercado se ajustando e vendo que tem esse nicho de pequenas e médias empresas que precisam ter um sistema fácil de crédito para abrir o seu negócio, para começar a sua atividade. Eu acho que é isso que vai acontecer. O que nós precisamos é desregularizar o mercado financeiro, que ele é muito preso, totalmente travado. E dar a chance. Vamos comparar, você pega
O Brasil, até pouco tempo, tinha 240 bancos ou instituições financeiras. E você pegar nos Estados Unidos, tem 5 mil. Então, quer dizer, ou sei lá quantas mil. O que eu quero dizer é o seguinte, por quê? Porque aqui, só quem pode ter banco é quem é rico, quem tem uma estrutura, quem não sei o que. Então, o que eu acho que está vindo é uma ruptura disso. Porque o sistema, hoje, os bancos virtuais, que você não precisa ir mais lá e todo mundo usa, não tem mais custo. Então, ele não precisa cobrar taxa de você. E os bancos grandes perceberam isso. Tanto que eles é que estão abrindo os bancos novos, com essa nova lógica, para esse novo usuário que não quer ficar gastando taxa para fazer transferência de dinheiro ou para pagar uma conta. Isso tudo vai acabar. Esse reserva de mercado vai acabar. Essa taxação. Horrível, né? E tomara que o governo não aprove também a taxação. Se você fizer uma transferência, se você receber, taxa tudo. Né? Tudo que você usar com cartão de débito, crédito, aí essas notas de duzentão aí do Lobo aí vai ficar bom, hein? Né? Não vai virar pó, né? Porque a gente já complicado, né, candidato? É pré-candidato, de você taxar tudo. Eu vou comprar uma bala, tá lá, tá taxando você. O novo CPMF. Não, mas aí é diferente. Eu sou a favor dessa lógica de você fazer uma conversão e criar o IVA. E aí você acaba com o ICMS. Aí é outra história, porque uma coisa é a forma que é o sistema de taxação estaduais hoje, e vai ser essa briga, a briga tributária, a reforma tributária, eu acho que se discute há, sei lá, 30 anos. Por que ela nunca vai? Porque, de repente, você tem os estados corporativistas que falam assim, não, eu não quero abrir mão da minha receita. Mas eu pergunto a vocês, por que o Estado tem que reter 75% do ICMS gerado aonde? Nos municípios. E só redistribui depois 25% para os municípios. Será que está correto isso? Isso é uma coisa absurda. Porque aonde gera o imposto é no município. Aonde precisa das coisas é no município. Aí ele retém 75%, só distribui 25%, e depois você tem que ir lá pedir a bênção para conseguir algum recurso para fazer uma estrada, uma creche, uma escola, um hospital, porque nós geramos a riqueza aqui, damos para eles e depois temos que pedir a bênção para eles. Isso que independente, que é um paralelo aqui, assim, existe uma pirâmide muito errada, né? Toda a tributação maior fica no governo federal, depois nos estados, e o município fica com a menor parte. Isso é um absurdo, Nós temos que inverter essa pirâmide. Uma parte do recurso tem que ficar nos municípios, uma pequena parte no estado e uma pequeninésima parte na União. Porque, de novo, é discutir qual é o papel do Estado. O que a União devia fazer? O que o Estado deve fazer e o que os municípios têm a obrigação de fazer? Eles andaram transferindo obrigações, por exemplo, o ensino você só tinha o básico, o fundamental veio para o município e não repassou mais recursos. Aí tiveram que criar o fundo que foi agora aprovado, o Fundo Nacional de Apoio à Educação. Fundeb. Exatamente, exatamente. Por que foi criado esse fundo? Porque é isso, os municípios quebrados todos, que não tinham capacidade de se autofinanciar, então preciso criar esses pendulicários. Se eu já tivesse uma transferência correta dos tributos na hora da geração, eu não precisava que o município depois tenha que ter esses fundos de apoio. Eles mesmo não teriam capacidade. Então, eu acho assim, os municípios têm que assumir mais funções e, a partir daí, têm o direito de ter mais recursos. Essa é uma outra briga que tem que acontecer, independente de quem seja prefeito ou não. Tem que ter um movimento municipalista de que a maior parte dos receitas e tributas tem que ficar no município. E não ir para o Estado e para a União, porque custa uma fortuna para esse dinheiro ir e voltar. E depois você tem que ficar refém do poder de ter que ficar mendigando para instituições de outros níveis de esfera para receber algum recurso. Muito bem. Seria bom se o IPVA também fosse assim, né? Dessa mesma forma, né? De voltar para a gente em benefício. Reinaldo. Antes de seguirmos, Danilo, pré-candidato para os próximos temas, temos 55 minutos ainda de programa. Gostaria de saber a sua avaliação, pré-candidato, sobre o IPTU e o que pretende fazer caso seja eleito. Olha, IPTU está sendo um problema muito grave em Piracicaba por umas atitudes exacerbadas e, na minha opinião, eu mesmo fui prejudicado pessoalmente com uma atitude da prefeitura
de uma mudança de postura com relação ao IPTU. Então eu vejo assim, há um descontrole, eu acho, do município, da prefeitura na forma de gerir essas coisas. Isso está gerando um desconforto e como é que eu vou dizer assim, eu vejo a sociedade muito brava com tudo isso, exatamente pelo que as coisas são feitas. Antigamente, você tinha um problema muito sério, que eu sempre falo isso, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas o que a gente mais fica bravo é quando você vê alguém não pagando e você pagando. Esse que é o problema. E aí, quando você pega nos sistemas, aqui eu lembro ainda, já naquela época, em 2005 até 2007, que aqui estava, e eu via assim, poxa, por que tem tanta loucura com relação ao IPTU? Ué, tem porque a prefeitura não tem a base de dados e não tem o controle dos imóveis do município. Eu falei, vocês estão brincando, não tem nada? Não temos. E aí é um tedel, porque então assim, tem gente que já tem a casa há 20 anos em cima do terreno e continua pagando como terreno, porque ele não averbou, ainda não foi feita o registro da construção da edificação no imóvel. Aí você tem um monte de loteamento irregular, que esses não pagam. E aí você tem lugares que tem cobrança de duplicidade. Então, o sistema habitacional em Piracicaba, ele precisa urgente passar por uma revisão. Que não dá para aceitar que é assim, eu sou um empreendedor, faço certinho, demoro 2 anos para ter uma aprovação para fazer um loteamento. Aí vem um grupinho lá, faz um loteamento irregular, e aí vai na prefeitura, através de um vereador ou alguma coisa, e pede uma regularização, e ela acontece, às vezes, em 6 meses. Você fica lá atrás. Então, quer dizer, quem segue a lei é prejudicado, e quem não segue... Então, isso tem que acabar. Essas coisas de benefícios, uns grupinhos têm favor, tem que tratar todo mundo igual. E a lei tem que ser igual para todos. É isso que nós vamos regularizar. Esse é o famoso toma lá da cá municipal. A criação de dificuldade para vender facilidade. É sempre assim que funciona. Sobre o IPTU, Reinaldo, que você perguntou, Luciano, já não está mais do que na hora do que informatizar, não só o IPTU, mas Piracicaba, num todo, numa cidade, aí vamos colocar 407 mil habitantes, falta informatização, falta informação, falta transparência. Você já entrou no site da prefeitura para fazer uma busca não de dá para alguma entender. dada? Já. Não existe nada. Não dá para entender, eu não Nada. consigo compreender. Você tem leis que obrigam, inclusive o portal da transparência, você não acha nenhuma informação. Nenhuma informação. Seja de um contrato, de uma licitação, zero. Então, quer dizer, isso aqui eu até não sei, porque aqui caberia, infelizmente, eu espero que também a gente tenha uma mudança, que eu acho que não é só no executivo, mas o legislativo precisa mudar muito, porque não é possível que você tenha aqui, no mínimo, pelo menos esses 2 órgãos de obrigação de fiscalização, que é o Ministério Público e a Câmara de Vereadores, e as irregularidades que a gente vê nisso, numa simples capacidade de acesso à informação. Eu tenho falado com vários vereadores que pedem por requerimento cópias de contrato, como esse absurdo do contrato aqui dessa nova empresa de transporte público, e eles não têm acesso a esse... Imagina, um vereador faz um requerimento e não tem resposta e nada acontece com o Poder Executivo. Então, você imagina como é que é isso para o cidadão comum quando quer saber uma informação ou ter acesso a algum dado. Meu Deus do céu, isso sem dúvida. E a informatização, qual é o outro problema que eu falo? Que é assim, quando o sistema é informatizado, a tendência é que tudo seja mais fácil. Você abrir uma empresa, você regularizar o teu imóvel que você fez uma obra, você registrar alguma coisa, você dar entrada, tudo facilitaria. Facilitaria até, senhores, para conseguir uma consulta médica, para conseguir uma internação. E aí não. Aí como é que funciona em Piracicaba? Você tem que pedir para um vereador para furar a fila. É isso que Piracicaba faz. E aí você fala, mas tem o sistema informático? Tem. Aí você fica 6 a 8 meses lá no sistema porque tem alguém furando a fila. Então, como é que pode dizer que tem informatização no sistema de saúde ou no sistema todos? Integração de dados. Nós já estamos no futuro das Smart Cities, tudo conectado. E aqui o sistema público piracicabano, eu acho que assim,
propositalmente, não vou brincar, não, é propositalmente, é ficar num sistema arcaico, exatamente para que não perca poder do sistema e as pessoas fiquem independentes dos gestores para poder executar o que for necessário. É a única explicação, porque ferramentas hoje nesse país e no mundo estão cheias. É porque os empresários ficam em casa administrando suas empresas. Ali tem todas as informações que ele precisa. A prefeitura não seria diferente. O prefeito conseguiria fazer isso aí. Pelo amor de Deus. Inclusive, no que se refere à corrupção, acho que a gente conseguiria combater muito e levar mais verba, né? Principalmente aos mais pobres, aos mais carentes. Eu costumo dizer assim, Danilo, quando eu entrei em Piracicaba em 2005, se a minha memória não me falhar, o orçamento era 450 milhões, certo? Nós estamos em 2020 para 2021 e a estimativa de orçamento, quando eu digo orçamento aqui, não é só a prefeitura e as suas autarquias, a estrutura toda de governo, Câmara, FUMEP, o valor total de receitas, de receitas não, da peça orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias. E aí você tem 1,9 bi aproximadamente estimado para 2021. E eu vi você falando lá exatamente isso. Piracicaba tem 407 mil habitantes. Sabe quanto tinha na época? 370. Então, neste período todo, nós tivemos um crescimento aproximadamente de 10% da sociedade. E tivemos um crescimento orçamentário de quase 4 vezes. Pergunta que eu te faço, como é que é possível? Aumentou, teoricamente, porque deveria ser a função do município? Ser um prestador de serviço à sociedade. Então, na verdade, a sociedade nada mais é que o seu cliente, mas é o custo que você tem. Então, eu só aumento 10%, entre aspas, o meu custo, mas eu quadriplico quase a minha receita. Como é que Piracicaba não é o melhor município do país? Por quê? Porque você cria uma máquina tão inchada, que você tem que retroalimentar ela. E aí depois ela não tem capacidade de fazer investimento. O modelo está errado. Nós vamos mudar esse modelo. Reinaldo. Danilo, falamos de economia, dos empresários, falamos também sobre transparência pública. Vamos falar sobre mobilidade urbana? E, pré-candidato, já tem uma pergunta lá nas nossas redes sociais sobre mobilidade. É relacionada à mobilidade urbana. O que o senhor pensa em fazer a respeito com o sistema de transportes? Trocar a frota ou privatizar? Olha, primeiro eu não acho... Eu só vou interromper o candidato um minuto. Uhum. Eu acabo de receber meu ponto eletrônico aqui. Candidato, pré-candidato, para o senhor, para não bater na mesa, porque está indo no ouvido dos nossos ouvintes. Então... Desculpa a todos os ouvintes, aí Mas ok. eu não conheço a parte de microfone. Fica tranquilo. Geralmente italiano faz isso, né? Pré-candidato, fala com as mãos, né? Eu sou português, então... Tá misturado. Pré-candidato, me desculpe, por favor, conclua. Não, eu acho assim, mobilidade urbana, a gente tem mania de restringir a isso, né? Que é a questão do transporte público, que são os ônibus. E aqui nós estamos passando por um momento muito grave no município. Mas mobilidade urbana vai muito além disso, né? Eu acho que é você olhar desde o buraco na rua, esses radares, eu falo que parece uma plantação de faróis que nós tivemos aqui em Piracicaba. Eu nunca vi um negócio dele. Uma avenida do dia para a noite, 4 faróis em 4 quarteirões, umas coisas assim, que eu tenho certeza, assim, não é possível que alguém planejou isso. Né? Eu acho assim, o sistema de análise de tráfego em Piracicaba, de trânsito, eu não sei quem é que está tocando isso, mas já está lá, a maioria deles já estão lá há 16 anos, mas eu nunca vi algo tão maluco como foi o aparecimento de faróis e radares. E se você conversar com a sociedade, também outra reclamação enorme é exatamente a qualidade das vias, com muitos buracos. E aí vem as ciclovias que são ridículas, porque as ciclovias brigam com os pedestres, elas não têm fim, quer dizer, ela termina em si, daí você então não pode chegar em mais nenhum lugar. Quer dizer, ciclovia nunca existiu de verdade aqui, tudo mal feita, tudo abandonada. Então não dá alternativa. Nessa pandemia, muita gente passou a andar de bicicleta, sofre, briga com o pedestre. Então, quer dizer, não se faz um sistema correto.
O sistema de transporte público, que aí são os ônibus, eles, uma coisa absurda, eu nunca vi isso, como é que alguém tem um contrato e de repente faz um distrato amigável e ainda quer pagar 9 milhões ainda para essa empresa, aí está pedindo para a Câmara aprovar ainda um aditamento para pagar 9 milhões, uma verba para pagar 9 milhões para uma empresa. Olha, esse assunto talvez é um dos mais malucos que nós temos, mas espelha bem exatamente isso. Como não tem transparência os contratos e as coisas nesse município. Luciano, só para constar aqui e ficar registrado, a prefeitura já repassou para a empresa Tupi, uma empresa do Acre, 42 milhões de reais. Esse é o valor repassado até o momento para essa empresa. Pré-candidato, mobilidade urbana, o Reinaldo ainda comentou, nós percebemos que você veio de moto. Cada ano que passa, muitos motociclistas morrem em Piracicaba. A pergunta, o senhor costuma andar de moto? O senhor tem medo do nosso trânsito? Em referente à engenharia de Piracicaba, a prefeitura ela consegue pintar o buraco. Ela não tampa o buraco, mas ela pinta o buraco. Meu Deus. Pré-candidato, o que o senhor pretende fazer de fato para remanejar de repente orçamento para tantos semáforos inócuos que não são utilizados para um asfalto de qualidade e, de repente, o dinheiro da Semutran, que tem milhões em caixa, nós sabemos disso, pré-candidato. Só das multas, né? Exatamente. Mas eu posso dizer para você que é pré-candidato, para investir em educação no trânsito, pré-candidato. Motociclista, caminhoneiro, os carros, a criança na escola, usar o CIET lá embaixo, ali dentro da área de lazer. Por exemplo, pré-candidato, os agentes que ali estão, eles ensinam o jovem, a criança, a como você pagar a Zona Azul, pré-candidato. E não foca no atravessar uma faixa, por exemplo, as cores do semáforo, coisas básicas. Mas ensinar a você a como pagar o parquímetro fica meio estranho, né, pré-candidato? Olha, de novo, nós temos que começar do zero. Acho que vai ter que ser isso. Se a gente ficar aqui, não é uma hora e meia, vamos ficar 10 horas aqui discutindo um monte de coisas que foram sendo perdidas ao longo do tempo e que viraram, sei lá, inexplicáveis, né, até de fato. Mas eu diria assim, quando você fala de acidentes, quando você fala de educação de trânsito, eu acho que, de novo, aqui parte de uma premissa. Não é só a prefeitura. Nós temos que ter uma educação do cidadão. Como você disse, eu sou motoqueiro e eu vejo com toda clareza, por exemplo, que você teve um aumento absurdo, né, dos deliveries e normalmente são feitos através de motos. Acredito que, assim como eu, vocês veem que 90% deles passam o farol vermelho, talvez com o intuito de chegar a comida quentinha na casa do cidadão, ou por ele poder... do próprio, de repente, do próprio proprietário. Ou ele ganha por corrida e aí ele quer correr acelerar, porque ele quer fazer mais corridas naquela hora do almoço e da janta. E a gente tem uma situação, então, assim, que precisa fazer um acordo. Então, aqui, não é só... A prefeitura tem que fazer a parte dela, que é, primeiro, ter um trânsito com inteligência, com monitoramento correto. Os órgãos de fiscalização, que eu não acho que tem que ser o amarelinho só, eu acho que tem convênio com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar para que todos eles façam a fiscalização de trânsito e de uma forma bem feita, né? Antigamente era a Polícia Militar, depois passou só a ser a Guarda, os amarelinhos ou marronzinhos, né? E daí depois agora voltou a fazer convênios, mas não há repasses, então você tem muita dificuldade, tanto na Guarda Municipal como na Polícia Militar, para ter autonomia de fato para poder coibir alguns exageros que acontecem no sistema. Então, assim, educação de trânsito, nós vamos ter que fazer um reaprendizado, de falar com a sociedade, falar, olha, vamos melhorar, fazer um fluxo inteligente desse trânsito, de tal forma que eu não precise, às vezes, essas pessoas tomarem essas atitudes e correrem risco de fazer coisas erradas no trânsito, porque às vezes o que dá ódio é isso. Se a cada 2 minutos eu paro num farol, tenho que atravessar, aí o outro fecha, porque não tem uma coisa inteligente de uma onda verde. Aí no outro eu paro de...
você começa a ficar doido, porque se você pegar alguns lugares, eu já vi isso, se você vem na região do Santa Rosa e tem que pegar a ponte do shopping, você vai parar no 1, vai parar no 2, vai parar no 3, vai parar no 4, porque não há fluxo nenhum bem feito. Então é um absurdo isso, um absurdo. Uma coisa que não faz sentido algum. Mas nós vamos ter que, de novo, combinar com a sociedade. Vamos reestruturar essas lógicas de trânsito, criar alternativas para que as pessoas possam usar os seus transportes, seja ele qual for, né? Carro, moto. Porque é importante dizer aqui, né? A gente fala e é importante o transporte público, mas ele atinge o quê? 10 a 15% da sociedade. Piracicaba tem um dos maiores índices de carro próprio por habitante. Então, não dá para pensar no sistema olhando só por um equipamento. Nós temos que olhar o todo. E, a partir daí, conseguir ordenar esse trânsito para ele ter fluência, ser eficiente, você possa, sem ter riscos de acidente, e combinar com a sociedade. Olha, agora está bom o trânsito, as vias não tem buraco, está tudo organizado? Ok. Então, vamos pedir uma contribuição da sociedade. Então, agora cumpram as regras. Né? Porque, às vezes, o que faz é isso, né? O ódio, a gente não tem noção também de quem é que são os controles desses parquímetros. Parece que é tudo a mesma empresa, eu não sei. E aí fica uma dúvida no ar, como é que é feito? Como é que é a escolha? Por que uma rua tem parquímetro, outra não tem? Qual é o critério? Né? Como é que isso se faz? Eu não sei, eu acho que assim tem muita discussão sobre isso. E o que fizeram, né? Que é assim, na pandemia não podia o comércio, não sei o quê, mas a cobrança, as multas continuaram existindo, né? Então, não sei, eu acho que é uma posição muito equivocada de a gente não resolver o problema de fato e para isso, de novo, nós vamos precisar da sociedade. O senhor falou sobre os parquímetros, exatamente essa é a minha questão. Sabemos que a Zona Azul é administrada por uma empresa privada. O senhor tem conhecimento do valor que é revertido ao município? Não tenho conhecimento, porque aqui, de novo, a gente não tem acesso às informações. Né? Você tenta buscar informações no sistema da prefeitura e elas não são disponíveis. Isso é a mesma coisa que acontece com multas. Para onde vai essas multas? Quem é que fica? Multas do PROCON. Quando você começa a checar outras fontes de receita que não são as tradicionais de tributos e tal, tem outras fontes de rendas enormes. E essas, então, muito pouco se sabe onde elas vão e o que está acontecendo com elas. E, pré-candidato, a Piracicaba é uma cidade em movimento nos mais diferentes setores, mais, como estávamos conversando agora, mais um movimento literal dos carros, isso peca ainda do transporte. Não, Piracicaba é um centro, né, gente? Não podemos perder isso de consciência. Nós somos um aglomerado urbano que você tem 23 municípios que se interligam a Piracicaba, seja por estruturas que aqui tem, seja por emprego e renda, pessoas que moram em um município, trabalham aqui, seja por ligações telefônicas, transferências econômicas, quer dizer, há uma interdependência de vários municípios. Piracicaba não é em si, não dá para a gente olhar Piracicaba sem olhar o entorno, até porque não adianta a gente ser uma ilha de grandeza, né, e ter o entorno de pobreza. Eu acho que a gente precisa ter uma visão, assumir esse papel, protagonismo de regional, de a gente ser um centro regional e, a partir daí, juntamente com esses municípios do entorno, fazer um projeto onde você cuide disso como um todo. Eu posso fazer parcerias no lixo, eu posso fazer parcerias nos sistemas viários, eu posso fazer um monte na questão de segurança. Tem tanta coisa que a gente devia trabalhar em conjunto na parte de saúde, que quantas pessoas vêm de fora usar a estrutura pública de saúde de Piracicaba. Então, quer dizer, não dá para a gente deixar de entender que assim a prioridade é o município, mas nós temos que pensar como região. Temos até um comentário nas redes sociais, Danilo, antes de seguirmos, pré-candidato. O investimento nesse modelo de usar mais o carro é de interesse governamental, porque o carro gera muita receita e o transporte público não. Mas sabemos também que o preço das passagens pesa no bolso do consumidor. Não, de fato eu acho assim,
o que eu escuto hoje, quando eu ando pela cidade e converso com as pessoas, é assim: os ônibus diminuíram a quantidade, a qualidade, o número de rotas não existe, principalmente quando a gente fala das áreas rurais. Tem lugares que, tipo assim, o ônibus sai, só tem um horário no dia que o ônibus vai e volta, em alguns bairros rurais de Piracicaba. Piracicaba é um monstro, nós temos aqui 80 quilômetros de ponta a ponta, né? Então, às vezes, as pessoas esquecem disso, né? Eu sempre digo que, assim, se a gente aqui, imagina no centro, você está reclamando de um buraco aqui na Governador, você imagina um cara lá em Anhumas, a 40 quilômetros de distância daqui. Você acha que adianta ele ligar aqui para a prefeitura e falar assim: vem aqui tapar o buraco ou cortar um mato? Então, Piracicaba ela tem uma característica muito... ela é um município de uma extensão territorial enorme. Então, nós temos que mudar um pouco essa lógica de pensar regionalmente. Pensar de centralização. Nós temos que criar as lógicas, né, pensando nesses bairros, seja, como é que eu transito para cá, de onde é a origem e destino das pessoas. Se eu estudo isso, eu resolvo tudo. O que adianta eu fazer, desculpe aqui, falar assim as coisas que, se eu sou um agente público e eu vou fazer o planejamento do município, Piracicaba tem um instituto de planejamento próprio. E aí eu digo o seguinte: como é que eu autorizo fazer uma residencial popular a 20 quilômetros, a 15 quilômetros do município? O que vai acontecer? Onde estão os setores de geração de emprego que essas pessoas vão trabalhar todo dia ou vão estudar ou tal? Então, em outras, o que vai acontecer? Vai ficar refém do poder do transporte público. Então, tem que repensar a forma de planejar o município. Não existe mais isso de eu jogar um loteamento popular a 20 quilômetros da cidade. Mas aqui ninguém analisa por esse aspecto. Eu tenho que incentivar que a habitação esteja próxima do emprego. Aí eu evito custos maiores de transporte e locomoção. O modelo de hoje não é mais assim: eu tenho condomínio industrial de um lado, residencial do outro, nada. É microbairros autossuficientes, onde eu tenho condição de ir lá mesmo, eu tenho tudo. Aí a pessoa não precisa se deslocar daquela região. Isso é um novo modelo inteligente. Mas não dá para mudar isso do ano dia. Não, mas faz um planejamento de 20 anos. 20 anos para o município é nada. Daqui 20 anos vocês vão ver. Você diminui o peso dos problemas do município. Agora, você imagina cada vez mais os anúncios absurdos disso, de estruturas de habitação popular jogadas no meio do mato, no fim de nada. Inclusive que as pessoas nem querem ir para lá. Acontece isso. Luciano, já não seria então Piracicaba, pelo tamanho que você até mencionou, de repente de fazer subprefeituras ou ainda pré-candidato? De repente, Piracicaba, porque nos bairros hoje tem as eleições, né, para os seus presidentes de bairro. De repente a prefeitura não poderia fazer uma parceria forte então com esses presidentes e fazer uma reunião semanal ou mensal e trazer as demandas dos bairros, porque eu não vejo em Piracicaba isso, aliás, nunca vi. De repente, esses presidentes de bairro, eles são eleitos pelo povo do bairro, pelaquela comunidade. Então, de repente, a prefeitura dá mais voz e poder àquele, vamos falar subprefeito, ou aquele eleito, né, pelo bairro, em fazer mais pelo bairro e trazer demandas para a prefeitura e, de fato, conseguir rapidamente resolver os problemas. Cabe uma subprefeitura ou esse modelo que eu acabei de mencionar aqui, os presidentes de bairro ter esse trânsito com vocês? As associações comerciais, né? As associações de bairros e tal. Fortalecer a participação popular. Veja, no meu projeto, há 4 anos atrás, eu já dizia isso. Eu já dizia o seguinte: não dá para centralizar o poder dentro da prefeitura. Você tem que descentralizar o poder. De que forma? É exatamente isso. Dando autonomia para os bairros ou para as regiões se auto-administrarem. Isso eu já falo há 4 anos atrás. E por que isso? Porque, primeiro, você tem uma vantagem. Se a sociedade está ali próxima e o recurso está ali próximo, ele tem muito mais facilidade, inclusive, de, primeiro, gerar a demanda, definir onde ele quer aplicar o recurso e, segundo, fiscalizar essa aplicação. Tá certo? Porque não adianta eu falar assim: poxa,
O governo federal está roubando. Eu não vou lá em Brasília resolver. E também aqui num bairro, ninguém vai subir aqui no prédio para falar, olha, não estão fazendo a coisa certa. Existe uma ferramenta que a prefeitura, na minha opinião, subutiliza, que é o orçamento participativo. Foi uma ferramenta criada há não sei quantos anos, que virou só um engodo, onde eu levo lá meia dúzia de presidentes de associação de bairro, que eles vão lá e falam, precisa fazer isso, isso, isso. Eles se reúnem, fazem reuniões, isso aqui, discute, e depois não acontece nada. Esses seriam os amigos do rei que o senhor mencionou no início? Impressionante, impressionante. Aí alguns são atendidos exatamente isso, depois você me ajuda na eleição, é isso, é trocas. Não dá mais para fazer isso. Eu já digo assim, nós temos que criar um processo dessa autonomia. Como é que você começa isso? Você começa primeiro pensando em zeladoria. Como é que você faz? Essas coisas pequenas, que é limpar mato, troca de lâmpada, de iluminação, se o sistema não tiver tá funcionando, um buraco na rua, um equipamento público que tenha naquele município, lá uma creche, um postinho de saúde quebrou, precisa pintar. Isso tudo você pode dar autonomia para este bairro. Inicialmente pode ser através de uma subprefeitura e numa etapa seguinte, hora que você tiver uma associação de bairro consolidada, representativa, registradinha, certinho, bonitinha, sua financeira eleita, ordem, caixa, faz tudo, enfim. com o Ministério Público e a Justiça falando, não, realmente isso aqui é uma coisa séria, e você dá autonomia para que eles se auto-administrem, esse é o futuro. Olha, eu sempre dava esse exemplo, que há 4 anos atrás, aqui em Piracicaba, a gente tinha esse exemplo, que era tanquinho. Né? Eles sempre tiveram essa capacidade de se autogerir, porque eles cansaram. Eles estão a 15 quilômetros ou 20 quase da Piracicaba, e eles cansavam de vir pedir as coisas, e a prefeitura não fazia nada. Então eles começaram a cuidar do bairro. Até a segurança, eles têm lá um sistema de câmeras, ou tinha há 4 anos, e eles monitoravam, porque eles cansaram de pedir para ter um posto de guarda lá e não vinha. Então, aqui nós temos um exemplo que funcionou. E o que eles fizeram para ter recursos para isso? Criaram a Festa do Milho, que gerou recursos para eles poderem melhorar a qualidade do postinho de saúde deles. Você pega o postinho de saúde deles, tinha, pelo menos na época, cardiologista, ginecologista, pediatra, dentista, enquanto que os postinhos de saúde padrão tem um clínico geral, uma enfermeira e mais ajudantes de enfermagem. É isso. Então você vê, nós precisamos dar essa autonomia, porque vai ficar mais barato, as pessoas vão cuidar das suas próprias coisas e dar valor. Porque eu costumo sempre dizer isso, você na tua casa, você não joga um papel de bala na rua, no chão. Mas na sua calçada, você abriu a porta, você joga na sua calçada, porque você acha que a calçada não é sua, é da prefeitura, ou a rua, ou o parque, e não é. É tudo do cidadão, é das pessoas. E se as pessoas cuidarem, você acha que alguém vai pichar, vai estragar, falando, poxa, somos nós que estamos cuidando, nós é que estamos aqui, é para o nosso bem, as pessoas vão parar e vão cuidar daquilo como se fosse a coisa delas, porque é delas. Prefeito não é dono de cidade, nem prefeitura é dona de nada. O patrimônio público é das pessoas. E é elas que têm que começar a cuidar, e é isso que nós vamos fazer. Seria uma visão do povo, né? O povo está lá em cima, mas tem seus tentáculos ali em cada bairro, sabendo o que está acontecendo de fato, né, candidato? Reinaldo. Pré-candidato, eu gostaria de fazer 2 perguntas, mas a primeira, gostaria que respondesse apenas com sim ou não. O senhor já pensou em nomes para possíveis secretarias, possíveis nomes para secretarias? Vou lhe dizer, existe dentro do nós estamos terminando a elaboração do plano de governo, né? E aí até convido a todos aqueles que queiram mandar suas contribuições, que entrem na nossa página oficial e mande suas contribuições. Eu acho que isso é fundamental para a gente elaborar. A gente está discutindo com muita gente sobre fazendo uma repaginação do que foi o plano de 4 anos, porque infelizmente as coisas só pioraram de lá para cá. Então, eu acho que os conceitos básicos do plano que nós vamos apresentar são baseados no plano de 4 anos atrás. E a partir daí, só para vocês terem noção, o de 4 anos atrás a gente diminuía, acho que era de 16 secretarias municipais para 5, porque a ideia é integrar o sistema e tornar ele mais eficiente. Então,
Eu tenho nome, sim, de apoio para fazer uma estrutura muito bacana, mas primeiro a gente quer fazer a nossa reforma administrativa, para daí, sim, tornar o sistema eficiente e ele poder funcionar dando uma qualidade de atendimento à sociedade melhor. Então, esses nomes já estão pré-estabelecidos, mas ainda o que nós estamos definindo é o formato para poder trazê-los para nos ajudar a fazer esse novo modelo. E esses nomes foram pensados pelo viés político ou técnico? Não existe, assim, o que eu sempre digo assim, a questão de política, e é uma coisa que a gente às vezes não sabe trabalhar, é assim, todo mundo, não interessa se o viés o viés não é político no sentido assim, bom, eu vou ajudar o partido A ou B, não, espera um pouquinho, no partido A ou B tem alguém que tem capacidade técnica para desenvolver? Eu acho que é essa a pergunta. Porque o que precisa é o seguinte, as pessoas que nos apoiam, que nos ajudam e vão a desenvolver, é óbvio que assim, o viés técnico é o número 1. Mas se eu tenho apoio da sociedade, das pessoas que querem, e essas pessoas, todo mundo tem capacidade para desenvolver um trabalho. O que a gente precisa é não fazer o que o mundo faz, que é assim, eu dou uma capacidade para alguém e essa pessoa põe lá alguma coisa só porque aí é amigo do rei de novo. Isso aqui não tem condições de acontecer. Danilo? Vamos pro próximo ponto? Vamos. Já temos ainda alguns minutos como pré-candidato aqui. O pré-candidato tem uma reunião após as 8 horas, então nós encerraremos conforme a solicitação. Pré-candidato, você comentou sobre o Fundeb, né? Uhum. Que foi aprovado, o Fundeb permanente no nosso município. Temos também aqui na cidade a ETEC, aliás, temos a FATEC, o CIE, o Senat, Duas ETECs. o Senai, sim, a ETEC Fabriliano e também Isso. o Ari Pedroso, né? Eu ainda sou da época que chamava aquilo de escola industrial. Escola Nem industrial. sei se ainda chama Exatamente. assim. E uma extensão da ETEC em Santa Terezinha. Que legal. Não saber também, Renato. A sua informação é importante, que a gente vai anotar também aqui. Pré-candidato, pretende estreitar laços com essas instituições e fazer que Piracicaba torne realmente, de fato, pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho, principalmente as periferias e a área rural de Piracicaba, que nem o ônibus tem? Bom, vamos lá. Eu, quando estava como secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, um dos programas que era a responsabilidade da minha secretaria era exatamente o plano de expansão de escolas técnicas e das faculdades tecnológicas. Então, todo esse projeto do Paula Souza foi elaborado e uma parte da implantação dele no estado inteiro fui eu que fiz. E também tenho orgulho de dizer aqui que a reforma da escola industrial foi uma parceria aqui que a gente conseguiu pedir ainda quando eu era secretário de Indústria e Comércio, e a Escola Federal também foi um convênio que a gente conseguiu resgatar, porque a gente tinha perdido essa escola e, graças a Deus, nós conseguimos em Brasília resgatar e ela está aqui hoje. Assim como o Parque Tecnológico, o Poupa Tempo, que foram todos projetos que a gente trouxe para Piracicaba. Então, eu acho assim, Piracicaba tem uma pujança, né? Então tem muita gente que gosta de dizer que é o Silicon Valley da agricultura, que é uma... Na verdade, aqui nós temos instituições ótimas, seja de pesquisa, seja de ensino. O que falta é integração. Quando eu estava aqui, nós criamos o APLA, que era o Arranjo Produtivo Local do Álcool. O que foi? Foi pôr todas as estruturas de produção do setor, do setor sucroalcooleiro, os institutos de pesquisa, as escolas de formação, todas trabalhando juntos. E conseguimos fazer convênio, por exemplo, com a Apex, e levávamos essas empresas e essas instituições para divulgar sua tecnologia lá fora. O que é isso? De novo, só de um jeito, é unindo as pessoas e as estruturas. Elas precisam se conversar. Infelizmente, tem muitas ilhas aqui, ilhas de excelência. Só que acho que o único jeito... Eu lembro quando a gente foi trazer o Parque Tecnológico, já era assim, né? Também ele veio como parque de biocombustíveis e bioenergia. E o conceito era esse, porque... Sabe onde nascem as grandes ideias de um parque tecnológico? Não é individualmente em cada instituição, é na cafeteria. Porque cada um, você está desenvolvendo caneta, ele está desenvolvendo uma folha de papel, o outro está desenvolvendo um carro, e cada um tem um problema e uma expertise. Vocês três vão numa cafeteria para discutir, nós três aqui.
Então, mas eu só entendo de caneta. Mas peraí, mas o que você está usando? Eu estou usando uma tinta. Pô, essa tinta resolve o meu problema do carro. É esta troca de informação que faz com que haja evolução da ciência e tecnologia. Então, eu acredito muito nisso, da integração das instituições. A mesma coisa no ensino. Eu não vejo assim... eu vejo uma coisa, às vezes, tão esdrúxula, que é discutir o seguinte... Eu, individualmente, seja na Fundação Municipal de Ensino, ou na Escola Técnica OB, ou Federal, ou o que quer que seja, eu faço uma análise individual e falo assim, nossa, que curso que eu vou criar aqui? Na Unimep, que curso que eu vou criar? Pô, o curso que está bombando aqui é design gráfico. Beleza. Eu não converso com ninguém. Aí o cara da FUMEP fala, nossa, é design gráfico. Aí o outro também... Bom, conclusão, todo mundo lança curso de design gráfico e aí... Você tem a ociosidade, um índice de chamada. Por quê? Só porque as instituições não conversaram. Então, de novo, o que nós temos que ser é mais eficiente. Como é que a gente é mais eficiente? Apenas integrando as pessoas para conversarem. Nós não somos concorrentes entre nós. Nós temos que nos ajudar, principalmente em época de crise. É isso que nós temos que fazer. Reinaldo, para candidato, então, o que o senhor acabou de dizer aqui, seria interessante, então, partir da própria prefeitura, de repente, no incentivo à leitura, no incentivo aquele jovem gostar dos livros, a gostar de estudar e fazer ele pensar. Você acabou de falar da caneta, né? Uhum. É um exemplo. Mas quantas coisas posso fazer com uma caneta? Dá esse olhar para aquele jovem, aonde ele pode chegar. Aonde ele pode ir com o estudo. Então, é muito importante. Antes da sua resposta, pré-candidato, nós temos aqui um esclarecimento. Nós estamos no estúdio sem máscaras. O estúdio ele é higienizado a cada programa que terminamos aqui. Ontem, por exemplo, a pedido da própria pré-candidata Nancy Tami, a Nancy, por conta da idade e por conta que tem o esposo que está adoentado, ela solicitou para nós usarmos máscara, mas aqui o nosso estúdio é limpo, higienizado corretamente, tá? Então, assim que acabar aqui, inclusive, as nossas entrevistas, as máscaras estão aqui, inclusive a sua está aqui, Reinaldo, e o álcool gel também está aqui para nós usarmos, tá? Então, muito obrigado pelo seu comentário ao Ricardo, agradeço, mas a gente está seguindo todas as regras aqui também. Muito obrigado, viu, pela sua explanação. Por favor, para candidato. Você pode repetir um pouco agora que eu perdi, mas eu concordo com você. A gente tem sido muito cuidadoso com tudo isso, né? Sim. E eu acredito que aqui não está sendo diferente. Eu percebi com muita clareza que todo o sistema aqui está muito bem montado, de tal forma a garantir a segurança de todos nós. Ele é um produto que ele é capaz de ficar por 7 dias neutralizar o coronavírus. Que bom. Importante. Pré-candidato, o prefeito de Piracicaba, o próximo prefeito de Piracicaba, fazer com que a escola, incentiva a leitura. No ensino básico ali, ele consiga fazer com aquele jovem, aquela criança, ela consiga compreender a noção de mundo, que com essa caneta eu consigo fazer muito mais do que apenas escrever. Né? Entendi. Incentivar a leitura, incentivar a estudar e, de repente, até mesmo pré-candidato, levar bibliotecas para os bairros, aliás. Né? Eu acho que aqui você falou de duas coisas que são importantes. Uma é dizer o seguinte, na minha visão, o maior problema que nós vamos ter a partir do ano que vem, talvez, além da questão óbvia de geração de emprego e renda, é a recuperação do ano perdido na escola, pelas crianças. Não tenho dúvida nenhuma, porque assim, pode falar, mas estava tendo aula virtual. Desculpa, essas crianças perderam um ano da sua vida de estudo. A maioria delas não seguia, era complexo e ainda não se sabe se vai abrir em outubro. Então, assim, de fato, eu acho que assim, o grande desafio para qualquer gestor é como recuperar um ano perdido dessas crianças. Então, e é o que você falou, e tudo na vida funciona muito assim, a gente é por motivação. Se eu já não tenho na escola, não tive e tal, e aí agora ainda vou... Putz, o ano que vem eu tenho que convencer primeiro a criança a ir para a escola, eu tenho que convencer os pais a liberar de ir na escola e que criar os protocolos de segurança para eles poderem ir. Aí depois eu tenho que convencer a criança a querer ir.
porque para ela também foi um novo mundo. Essa ficou em casa, feliz, ou sei lá, e com um monte de coisas boas, mas eu tenho que voltar a criar cultura nas crianças de voltar para a escola. Então, esse vai ser um grande desafio. Nós vamos ter que conversar com todas as estruturas. Não tem como resolver isso, porque assim, se a gente partir da premissa que vai esperar um processo de vacinação em massa que deve ocorrer até as vacinas ficarem prontas, ficarem disponíveis, conseguirem e tal, se a gente bobear, a gente não perde um ano, a gente perde 2. A gente vai perder o ano que vem também. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar o problema de uma forma diferente, combinado isso sem criar riscos para os professores, para os pais e para os alunos, e para os funcionários das escolas, mas nós temos que fazer um pacto de enfrentar o problema. Porque se a gente não fizer isso, só quem vai perder com isso são as crianças e mais um ano. Quando você falou de bairros, levar para bairro, isso é um outro problema muito grave, porque era uma discussão que eu tinha no sistema Paula Souza e eu dizia sempre isso, gente, nós temos que ter uma cultura diferente. Você pega as escolas estaduais aqui em Piracicaba, que são muito antigas, né? Sei lá, 100 e tantos anos, e você vê uma ociosidade. Por quê? Porque a pessoa não mora mais no centro da cidade, e essas escolas estão no centro da cidade, né? Então, o que a gente tem que repensar o que fazer com essas estruturas que são espetaculares, né? Porque senão, de novo, é a mesma história. Vai ter vindo gente de 20 quilômetros para vir estudar no centro da cidade. Então, você tem que repensar, porque eu vi no sistema de ensino estadual as escolas que com a mesma história da gente, com 60% de ociosidade. Então, tem que repensar como é que eu aproveito isso. E a lógica mais inteligente que a gente fazia é o seguinte, eu tenho que fazer uma parceria com a Paula Souza e transformar essas escolas em escolas técnicas, ou parte delas. Por quê? Porque a pessoa trabalha no centro e aí ela fica à noite para estudar. E eu tenho que reforçar as estruturas de bairro. Aí sim, de educação, de saúde, de lazer, de cultura e de esporte. Porque não adianta também eu ficar centralizando as coisas como são feitas aqui em Piracicaba. Esses equipamentos de lazer, estrutura, eventos, está tudo no centro da cidade. Nós temos que levar isso para os bairros. O que falta em Piracicaba, o nome correto para candidato é descentralização. Pronto. Vamos Essa falar é a palavra também, mágica. Descentralização e participação da sociedade. Sim, esses são os princípios para qualquer gestor dar certo e para mudar a história aqui em Piracicaba. Eu até comentei ontem, nas entrevistas todas, né? O próprio SAMU para candidato. A Inhumas, por exemplo. Se acontecer uma mulher está grávida, ela vai ter um parto lá, até chegar a ambulância lá, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Essa ambulância pode quebrar, enfim. É complicado. Aquela pista sinuosa, buraco de monte, enfim. Eu acho que se tivesse uma ambulância lá, conseguiria... É capaz deles irem mais para Anhembi do que vir para cá, que é mais perto, só rápido. Atravessar o rio. Acaba ficando isso. Acontece isso. Então, pra você ter ideia... que também, é a realidade, né? Então, muito eficiência. A gente tem que pensar assim, as coisas têm que ser tornadas mais simples. A gente não pode criar mais complexos. Os próximos 4 anos dependem disso, de simplicidade e, de novo, que as pessoas participem do processo. Porque aí é mais fácil. É muito mais fácil que a gente achar uma solução juntos. Reinaldo Diniz. Nós temos 12 minutinhos para o encerramento, pré-candidato. O senhor comentou sobre a arte e a cultura. Vamos então falar sobre este tema. O senhor falou da descentralização da cultura piracicabana. Uhum. Gostaria que o senhor abordasse ainda mais, explicasse mais como pode fortalecer essa questão. Olha, como eu disse, nós vamos ter que ter prioridades nos próximos 4 anos, dada a restrição orçamentária. Então, como é que você trabalha a questão da cultura, do lazer e do esporte? De uma forma muito simples. Nós temos que mudar o efeito, nós temos que levar isso para os bairros. Não tem outra forma. Esse tipo de atividade tem que ser desenvolvida nos bairros, porque é lá que estão as pessoas, são lá as pessoas que têm mais dificuldade e que não têm acesso a isso tudo. Porque, desculpa, assim, eu ficar construindo teatros para ficarem vazios, como acontece aqui em Piracicaba, no centro da cidade, que são caros, normalmente nem tem peças muito de boa qualidade, nem sei por que fazem então tantos teatros, nem conseguem trazer boas peças, mas isso não chega para a sociedade. A pessoa que está morando em qualquer região da periferia não tem acesso a isso.
Então, o que adianta eu investir nisso, eu ter um museu aqui no centro, eu ter uma biblioteca? Não resolve. Eu tenho que levar esses equipamentos, esses instrumentos para dentro dos bairros. E é lá que nós vamos desenvolver isso. É lá que você pode ensinar uma dança, você pode fazer uma apresentação teatral, você pode fazer um show, um teatro, tanta coisa, tem tanta coisa boa aqui em Piracicaba, com pequenos artistas, com uma estrutura bacana que a gente pode levar para lá e fazer com que as pessoas fixem nos bairros e ali eles tenham acesso a isso, a um projeto de cultura de leitura, a um projeto de poesia, não interessa o que seja, ou o ensinamento de um esporte, de uma atividade, como a gente vê muito quando você anda nos bairros, você vê muita gente com os projetos de zumba, com projeto de capoeira. Por que eu não posso fixar isso como sendo o grande projeto? Eu preferia fazer isso do que ficar gastando aqui com a manutenção que a gente gasta com dois, três teatros aí, 2 teatros pelo menos, absurdos. E quando vem a enchente, então? Exatamente. Ali no Teatro Municipal Louço Neto, que ficou fechado por anos para uma reforma. Que absurdo. E o público não teve esse contato com as casas de espetáculos em Piracicaba. Uma judiação. E Piracicaba é um berço cultural, né, Exato. Luciano? Uma Aqui maravilha, tem uns né? artistas aqui fenomenais. Mas convenia isso. Bota essa turma para ir conhecer, pra dar ajudar. aula também, de repente, Tudo. esse povo aí que Maravilha. tem experiência de vida, né, de arte, cultura. Isso a gente sabe que está ávido, porque quando você vai em algumas regiões e você vê com clareza assim, né? Puxa vida, eu não tenho alternativa. Eu não tenho alternativa num sábado, num domingo, para o meu filho, para minha criança. Eu tenho aqui um parquinho, tenho uma coisinha aqui, um campinho de areia. E aí o que acontece? Né? O ócio, aí começa a divergir para outras coisas. Aí você começa a ter outros problemas. Por quê? Porque você não dá alternativa. Qual é a alternativa que a prefeitura dá? Nenhuma. E não são projetos caros, é o inverso. Na vez de eu fazer essas obras megalomaníacas, eu faço um projetinho para um bairro para fazer lá uma atividade que ela gire em torno desses bairros. Um dia está num bairro, um dia está no outro, tal. Isso confraterniza com a sociedade local, fica barato, simples, ensina, ajuda e evita que essas crianças acabem indo para lados que não tão republicanos. A arte, a cultura, ela movimenta a economia, claro, mas ela também movimenta o desenvolvimento social. Sem dúvida. Existe um conceito chamado economia criativa muito sério, né? Que você tem outras atividades que são relacionadas, que é isso, rádio, televisão, teatro, todas as estruturas que estão por trás disso, porque você tem a iluminação, você tem o sistema de áudio, de vídeo, quer dizer, existe todo um complexo que está por trás dessa economia criativa, que ela é fenomenal, e você incentivar isso é espetacular. Agora, se eu não tenho na ponta a capacidade de falar assim, eu faço uma estrutura, eu faço uma peça teatral, eu faço um show, uma cultura, eu faço um evento, e depois eu não consigo levar para apresentar, porque eu não tenho uma estrutura, eu não tenho apoio, não dá em nada. Piracicaba conta com 5 centros culturais, mas eu particularmente não vejo muito movimento nesses espaços. Puxa vida, até gostaria que você nominasse eles, porque até pensando bem aqui, eu não sei como é que se considera os centros culturais, né? Eu vejo assim, de novo, é só ver a utilização. Quando eu pego, por exemplo, e vejo lá assim, o Engenho Central, que é o ícone da nossa cidade e tal. Quem que vai lá? É turista de fora. Muito pouco é local, a não ser nos eventos que ocorrem ali naquele local. Mas, de novo, quem é que vai? Uma festa das nações. Analisa o perfil, o que está acontecendo. Poxa vida, a gente, é uma sombridade a subutilização de uma estrutura como aquela. E que custa caro para o município manter. Então, assim, eu não sei, eu acho que tanta coisa que a gente podia ser mais eficiente. Se olhar aquele pontilhão que fizeram, você tinha a Ponte Pênsil, que era uma coisa bonita, né, ela era agradável no rio. De repente eu faço uma ponte de concreto monstruosa. O elevador, então, é outro absurdo, né? Uma coisa assim, que eu nunca vi ninguém subir nele.
Então, assim, quando você começa a olhar essas obras, assim, qual foi o objetivo disso? Umas coisas fora, totalmente desproporcional ao tamanho, você não enxerga. Eu não entendo, eu juro por Deus, não é possível que com a estrutura que o município tem, as pessoas não pensam em fazer a coisa, sabe, que ela se integrasse a todo o sistema, que Coisa ela mais ficasse ampla. mais leve, mais bacana, mais palatável. Fora que o custo, né? Quanto será que custou aquele pontilhão de concreto e aquele elevador? Mas Sim. o pontilhão de concreto, para mim, aquela outra ponte que você fez para acesso, meu Deus do céu. Seria uma segunda ponte pêncil, né? Seria, né? Só que de uma forma mais... Mas a gente devia fazer esse cálculo. Quanto custou a ponte pêncil e quanto custou aquela? Para olhar a diferença da visão dos gestores. Uma diferença. Danilo, temos 5 minutinhos para encerrar o programa, por gentileza. Teríamos ainda vários assuntos, mas eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. Só para encerrar, então, sobre esse assunto, Luciano, a arte e cultura para o pré-candidato, ela é gasto? Ou ela é, de fato, você tem um olhar mais como... me fugiu da palavra agora. Não é gasto. Você tem a cultura como... Um investimento. Investimento. Muito bem. Não, veja bem, memória. é aquilo que eu te disse. Eu acho que as pessoas todas vamos ter que pensar muito de novo, uma coisa é eu planejar 20 anos e estabelecer planos concretos que eles possam ser implantados ao tempo. Segunda coisa é estabelecer assim, quais serão as prioridades. Então é tudo bonito eu chegar aqui e falar assim, não, tudo é importante. Aquilo que eu falei no começo da entrevista, só que nada você faz bem feito e aí você fica assim, dá R$2.000 aqui, R$2.000 aqui, não satisfaz nada fica bem feito. Tal. Então, o que nós primeiro temos que fazer? Ver qual é a realidade do nosso orçamento e da nossa capacidade de, primeiro, atender a sociedade com aquilo que é altamente prioritário e essas outras coisas, aí sim, fazer parcerias com a sociedade para que elas possam desenvolver esses programas. Programas culturais têm incentivo. Não precisa a prefeitura ficar gastando dinheiro às vezes. Ela pode fazer uma parceria com o setor empresarial e o setor empresarial vai lá faz. Ou com as instituições. Existem várias formas de se fazer isso. Então, é ter um pouquinho de criatividade que a gente consegue fazer algumas coisas mais simples e mais baratas, mas sem deixar de fazê-las. Porém, nós temos que avaliar nossas prioridades. Danilo, temos tempo para mais uma pergunta, segundo o meu ponto. Na verdade, assim, eu gostaria de agradecer o pessoal aqui nas redes sociais. Eles estão aqui com um bate-papo entre eles lá, né? Estão se conversando, falando, inclusive, aqui dos clubinhos que tinha antigamente na cidade, que a festa das nações, a Paixão de Cristo, você, apenas com 1 quilo de alimento, você entrava, hoje é cobrado. Aproveitar, então, essa pergunta aqui, esse comentário aqui, Luciano. Será que a cobrança veio para ajudar no custo da prefeitura ou para elitizar mais essas festas? A história é sempre a mesma. As coisas nascem, às vezes, com boas intenções e depois elas são convertidas em coisas que a gente não sabe ao certo. Então, o que tem por trás disso? Eu lembro que quando foi na primeira Festa das Nações, né, que eu participei em 2005, havia a seguinte situação. O orçamento da Festa das Nações para a prefeitura custa 400 e... sei lá, agora, nem vou lembrar quanto, mas vamos supor, R$500 mil. Eu não esqueço disso, foi muito engraçado. E aí, eu falei assim, e ao final, depois, entre receita e despesa, quando que vocês distribuem para as entidades assistenciais? R$500 mil. Eu falei, peraí, então a gente faz uma festa, um puta de um esforço, um risco, um monte de problemas, tal, para pegar os mesmos R$500 mil e a receita que dá isso, então a prefeitura gasta 500 mil e sobra 500 mil. Então não era mais fácil não fazer a festa? Eu lembro que eu fiz essa pergunta. Não fazer a festa e dar direto esses 500 mil reais para as entidades, né? Foi muito engraçado, assim, não que eu adoro a Festa das Nações, eu sempre fui um grande participante, mas eu olhei pragmaticamente, né? Falar assim, poxa, tanto problema que dava, tal. Aí não podemos deixar de fazer isso, porque isso está relacionado ao fundo social, a esposa do prefeito, então fica chato. Eu falei, nossa, não é questão de chato, eu só acho que assim, nós temos que ser, de novo, como é que nasceu a Festa das Nações? Foi com uma forma de você criar uma receita para as instituições. Não foi? Foi. Então, se é esse a prioridade,
É a partir daí que nós temos que fazer todo o planejamento disso. Se eu pego agora, e aí ela começa a crescer, que é o que aconteceu. Ela começou, não sei se vocês lembram, era ali no lar franciscano, ali na esquina, era uma coisa... E aquilo virou um monstro. Sim. E virou, cada vez cresceu. Mas teve épocas que tinha shows homéricos, sim, com Daniel, um monte de coisa. Então você vê, ela foi tomando um outro rumo. Então essas coisas têm que ser repensadas de novo. Falar assim, voltar para a sua origem. O que de fato é o efeito daquilo? É a contribuição das pessoas para ajudar as entidades sociais. Então vamos repensar qual é o caminho certo? Como é que a gente faz isso? Isso é cobrando, não é? A Paixão de Cristo, um evento tão bonito, mas aí precisou virar um processo tão profissionalizante, e antes ele era mais bonito quando ele era uma coisa mais, vamos dizer, amadora, mais próximo das pessoas, tinha todo mundo da cidade ajudando, participando do evento. Eu acho que é isso, a gente tem que, de novo, é um recomeço. O que a gente viu antes dessa crise e o futuro. Então, a partir de agora, nós temos que repensar as coisas como elas eram para que a gente possa ter um melhor resultado. Antes do Reinaldo fazer o seu encerramento, tem um comentário aqui do Fábio Ferreira de Moura. Ele diz aqui, incentivo aos artistas locais. Não basta criar, pré-candidato, não basta criar pontes. Tem que derrubar barreiras. Pois é, exatamente isso. Bom texto. Bem Reinaldo. legal. Pré-candidato, já estamos caminhando para o final do nosso programa, o nosso tempo terminou. Então eu gostaria que o senhor fizesse brevemente, rapidamente, as suas considerações finais. Não, eu acho que nós temos aqui um momento importante, né? Já começaram as convenções. Então eu acredito que é o primeiro passo do processo eleitoral. A nossa vai ser no dia 11, inclusive. E a partir daí estarão definidos formalmente quem serão os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereança. Então, eu nas minhas considerações finais é dizer o seguinte, é pedir aqui a todos os ouvintes que participem desse processo, que comecem a acompanhar os seus pré-candidatos, comecem a saber o que eles pensam. Não pense, por favor, não façam isso, não pense que não votando ou votando em branco ou nulo, você vai estar fazendo um voto de protesto e que isso vai ser melhor para a sociedade. Há 4 anos atrás, 33% da sociedade aqui em Piracicaba foi branco ou nulo. 1/3 dos votos. Isso é a mesma coisa que jogar 100 mil votos no lixo. E aí, depois a gente fica aqui reclamando que a sociedade está ruim, que a cidade está ruim, que a cidade tem problemas, que ela não funciona, que a gestão é ruim. Gente, nós não podemos fazer isso. O que eu peço a todos, não interessa quem sejam os seus candidatos. Primeiro, não deixe de votar. Segundo, se você acredita no projeto de algum deles, se você acredita num candidato a vereador, ajude ele, acompanhe ele, ajude a divulgar suas ideias, porque eu acho que é só desse jeito que a gente vai mudar, é com a participação da sociedade, senão depois não adianta reclamar. Então, peço a todos que votem bem, dia 15 de novembro, a partir do dia 27 começa a campanha eleitoral, e que todos vocês participem do processo. Isso é o que vale a pena se a gente quer uma Piracicaba melhor. Perfeito, pré-candidato. Muito obrigado pela sua presença e boa sorte. Obrigado, Danilo Teles. Obrigado a todos. Boa sorte, Luciano. Obrigado, Danilo, Reinaldo. Espero em breve voltar aqui para estar falando com vocês. E lembrando que a nossa entrevista daqui a pouco estará disponível na íntegra no canal oficial da Nova 15 no YouTube. Voltamos amanhã, ao vivo, a partir das 6h30 da tarde, com a pré-candidata Carolina Angelelli, do PDT. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Tchau, tchau.